Café Elétrico, segunda temporada. Olá pessoal, bem-vindos ao Café Elétrico da BB. A primeira temporada do Café Elétrico foi um grande sucesso. Discutimos temas como qualidade de energia, tecnologia, motores elétricos e com as centenas de mensagens que recebemos de vocês, preparamos a segunda temporada com as últimas novidades da eletrificação e também com a participação de convidados para lá de especiais. Nessa temporada debateremos temas como painéis certificados e seus mistérios, confiabilidade, segurança, empregabilidade e, além disso, desenvolvendo os profissionais do futuro e as construções sustentáveis. Neste primeiro episódio, vamos fazer um tema que gera bastante discussão técnica entre as pessoas no mundo da eletricidade. Energia incidente em sistemas de baixa tensão, mitos, verdades e soluções. Eu sou Marcel Serafim e comigo para debater esse importante tema temos Peterson Moraes, coordenador de produtos de controle da ABB. Olá Marcel, olá pessoal, obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez, vai ser bem interessante debater os temas hoje. Adicionalmente temos André Yuba, coordenador da área de produtos de painéis certificados. Olá Marcel, olá pessoal, obrigado pelo convite e pela primeira vez estou aqui no Café Elétrico com vocês. Bacana. E também Vinícius Rocha, coordenador da área de proteção de baixa tensão. Olá Marcel, olá Peterson, olá André, é um prazer estar aqui de novo e é um prazer debater esse tema tão discutido no mundo da elétrica. Bom, pessoal, sobre esse tema tem muitas verdades, muitos mitos e muitas informações desconexas. Para que a gente comece a contextualizar esse detalhe, a minha primeira pergunta é: o que é um arco elétrico? Bom, Marcel, legal a pergunta. Acho importante a gente começar conceituando um pouco o arco elétrico. O arco elétrico acontece quando temos a diferença de potencial, uma tensão entre dois pontos forte o suficiente para romper o dielétrico do isolador que tem entre esses dois pontos. E esse isolador pode ser um gás, por exemplo. E quando ocorre esse rompimento, a gente passa a ter um fluxo de corrente entre esses dois pontos. E aí, como exemplo, para ficar um pouco mais claro, a gente pode observar o raio, ou de uma forma mais controlada, a gente tem uma máquina de solda, ou um interruptor nas nossas residências, também ocorre situação semelhante. Então o arco ele não é somente em acidentes, mas no nosso dia a dia também tem o arco, ou seja, você comentou do interruptor, você consegue ver aquele pequeno flash, aquilo também seria um arco elétrico. Sim, Marcel, em complemento a gente tem arcos que são previstos de acontecer, um interruptor ou num disjuntor. Então quando o disjuntor está abrindo, seccionando aquele circuito, vai acontecer um arco, existe uma câmera de extinção de arco para prevenir os problemas ou para eliminar o arco que ocorre dentro da câmera. Então isso é tudo previsto. O grande problema do arco é quando ele acontece em situações onde pode ocorrer um acidente, ou seja, fora dos limites que está previsto para aquela aplicação. Então, digamos, dentro de um painel enclausurado, aconteceu um arco entre um barramento de uma fase e o terra, o mais comum de todos, vamos dizer assim. E esse arco, normalmente, ele vai evoluir de um arco fase-terra, de um curto-circuito fase-terra, para um arco trifásico. E esse arco trifásico, que a partir disso, um arco pode ser monofásico, vai gerar energia incidente. Então, esse é o ponto de preocupação, é quando ele não está sendo já previsto para acontecer e aquilo sim é um acidente que pode trazer risco às pessoas, ao ambiente e tudo mais. Interessante explanação, pessoal. Eu acredito que realmente esse é um ponto de atenção, ou seja, tudo que nós falamos de energia incidente inicia-se com um arco, certo? E aí minha segunda pergunta para vocês é: quais são as principais causas de um arco voltaico? Marcel, falando nesse ponto das causas, né? Falando dentro do painel, que está enclausurado, né? Às vezes tem alguns desgastes de alguns isoladores, né? Que isso pode gerar o arco, né? Também pode ser às vezes a qualidade do material empregado dentro do painel não é o suficiente para prevenir o arco, né? Também os isoladores, a questão de torque também, né? Às vezes não é torqueado o barramento de forma adequada, né? Para cada tipo de parafuso você tem que torquear. E o isolamento terra também, que o Vini também comentou, que ele pode ser a falha entre terra e fase, e aí depois tem um curto bifásico ou trifásico. Entendi. Mas existe algum outro fator sem ser a questão de qualidade de material? Existe sim, Marcelo. Tem vários outros fatores.
A gente pode citar, por exemplo, ambientes com uma poluição muito grande, então um depósito muito grande de material no ar, em suspensão, que faz com que o ar ele tenha assim, muitas partículas, que diminua ali a capacidade de isolação que tem dentro do painel. Então ambientes, por exemplo, em fábricas de alumínio, isso é muito comum, a gente tem muita suspensão do alumínio no ar, e se isso entrar dentro do painel, pode ser um risco. Mas uma das principais causas também são os erros humanos que acontecem. Então a gente tem, a pessoa vai fazer uma manutenção, um aterramento temporário, e acaba não olhando o diagrama unifilar e percebendo que aquele painel tem 2 entradas. Então ele faz o seccionamento da primeira entrada, talvez não tenha feito a medição na saída das barras ali, e faz o aterramento temporário, e aquilo causa um arco. Também há erros humanos de esquecer ferramentas dentro de painel. De algum momento, que nem o André comentou, o torqueamento, né, tu fica criando uma pressão nos barramentos com os cabos, e o peso do cabo vai fazendo aquele barramento fletir. Então existem várias causas, mas os erros humanos eles estão uma grande porcentagem dos problemas e das falhas, né? Acho que complementando ainda o que o Vini está falando, uma parte muito importante de causa aí de arco elétrico é a presença de animais. É verdade. Os painéis, eles têm componentes que estão passando corrente por eles e, consequentemente, os componentes vão dissipar calor, e tornando os painéis um lugar muito propício a abrigo de animais. Então, se eu não tenho uma isolação devida na entrada de cabo desses painéis, inevitavelmente os animais vão procurar como abrigo um painel e causando um acidente, um arco elétrico. Eu particularmente já peguei alguns casos na época de service onde animais fechou um curto no barramento exatamente por isso. Um ambiente quente, foi se abrigar e abriu um curto-circuito entre fases. Bacana. Agora, pessoal, quando nós falamos aí o que é o arco, as causas, mas quais são os efeitos e os riscos dos arcos? O que acontece com o arco e quais são os seus problemas que podem acontecer? Marcel, quando a gente tem um arco elétrico, a gente tem uma grande liberação de calor. E calor a gente já remete a fogo, fogo a gente remete a queimadura, e queimadura pode levar a óbito. Acho que no primeiro momento as pessoas podem pensar que a principal causa de morte vai ser o choque elétrico. Mas não, ele está muito mais associado à parte de queimadura. É verdade. A temperatura no arco elétrico pode chegar a mais de 20 mil graus. Isso, para ter uma noção, já é mais de 3 vezes a temperatura do Sol. Uau. E os efeitos não param por aí, temos diversos. Acho que meus companheiros quiserem complementar ainda. A gente pode falar, Marcelo, também da incidência pode causar surdez, por causa do número de decibéis que é emitido naquela explosão, digamos assim. Também pode jetar peças para fora. Então vamos supor que a gente tem um sistema enclausurado, esse calor vai fazer o ar se expandir e vai gerar uma pressão muito grande dentro do painel. Isso pode jetar materiais que estão lá dentro e machucar as pessoas que estão na frente do painel. Tá. Como a gente comentou anteriormente, existem muitas falhas que se remetem ao erro humano, que acontece, obviamente, e aí nesse momento as pessoas estão na frente do painel. E aí que o risco ele é muito maior. Então a pessoa está na frente do painel fazendo qualquer tipo de operação, ela vai ter aquele efeito diretamente sobre ela. Então também há procedimentos como extração e inserção de equipamentos. No momento da manobra de um equipamento isso pode acontecer. Então, assim, o risco é a pessoa estando ali na frente para a pessoa. Mas também para a empresa, no sentido de que aquele painel, aquela área que ele estava utilizando vai parar de funcionar, né? Um detalhe que é importante ressaltar que essa propensão de uma peça sair do painel, isso acontece apenas em painéis não certificados, que vai ser um tema para um outro episódio que nós vamos falar sobre os painéis certificados. Mas enfim, nós voltamos na frente um pouquinho sobre isso. Agora, vocês falaram também quando uma manobra na frente da parte do painel, quando o operador está na frente do painel. Isso tem um detalhe que nós temos a segurança do uso também da roupa, certo? Então, ou seja, a questão do poder calorífico, do uso, isso é um detalhe que também tem que ser observado, certo? Exatamente. Acho que nesse primeiro momento, falando de risco, Marcelo, a gente está falando no risco macro. No risco macro e no principal, que é o risco de perda de vidas humanas. Então, acho que tudo isso que eu e o Vini falamos aqui foi voltado a procedimentos que levariam a um óbito eventual. Claro. Então, acho que esse é o principal fator ali de risco num arco elétrico, mas não se resume a isso, né? Agora, um ponto de atenção, né? Empresas que estão nos escutando,
Observem os fatores e os procedimentos que vocês têm na empresa de vocês para que vocês evitem a perda de pessoas. Ou seja, procedimentos simples que vocês podem ter num painel, que nós podemos discutir um pouquinho mais sobre isso, evita a morte de uma pessoa. E uma pessoa não tem preço. Uma vida de uma pessoa não tem preço. Adicionando, né, Marcel, falando sobre vidas, né, quando ocorre alguma falha no painel elétrico, né, ele para de funcionar. Consequentemente, a planta para a produção. E exatamente esse valor que a empresa deixa de ganhar é o lucro cessante, né? Que algumas seguradoras elas podem ressarcir ou não. Aí que entra a parte de certificação do painel, que a gente vai falar, porque o painel precisa ser certificado para que a seguradora consiga arcar com E um isso. detalhe, às vezes por um custo super pequeno dentro de um projeto geral, de 1% adicional, você perde uma pessoa, você perde produção, você afeta a infraestrutura por uma economia que realmente, eu diria, burra, né? Isso é um ponto de atenção que vale para todas as empresas. Inclusive, as seguradoras podem nos assistir e pensar, será que ela não consegue melhorar ou dar alguma bonificação para as empresas que têm a certificação e melhorar a condição da parte elétrica, do painel ou dos equipamentos de segurança para isso? Segura um pouco aí que nós vamos chegar nesse aspecto aí sobre a aplicação. Agora, pessoal, quando nós falamos de normas, quais são as normas hoje vigentes sobre energia incidente? Marcelo, tratando de baixa tensão, né, a gente sempre fala da NR10. Né? E na NR10, sempre fala que tem que ter o procedimento, tanto de projeto, né, como de equipamentos. Né? E na NR10 fala sobre o EPI, que está também englobado na NR6. E na NR6 fala de proteção individual. Né? E aí, porém, não comenta em roupas específicas na NR6, certo? E, assim, para complementar, na NR10 ele vai falar sobre os riscos do choque e seus efeitos adicionais, como, por exemplo, os efeitos que a empresa deveria se preocupar com seus trabalhadores, não somente ao choque, mas os efeitos que podem acontecer, como, por exemplo, essa emissão de calor que a gente comentou, essa projeção de peças. Na NR10 ele vai comentar amplamente sobre isso. Quando a gente vai para a NR6, ela faz uma cascata sobre a proteção. Então, ela vai começar falando que, prioritariamente, você vai tentar eliminar o risco. Então, você vai tentar trabalhar sem energia, onde não haja aquele risco. Depois, você vai trabalhar com o EPC, ou seja, uma proteção comum a todas as pessoas. E, por fim, enquanto os EPCs estão sendo implementados, você usa o EPI para se proteger individualmente. Então, prioritariamente, a gente tem que focar no que é o EPC, ou seja, a proteção comum, a proteção do painel, a proteção de todo o ambiente. Secundariamente, a gente vai olhar para a pessoa. Em complemento a isso, a NR10 também cita que a gente tem que olhar as normas vigentes no país e, se não houverem normas vigentes no país, as normas cabíveis internacionais. Quando a gente olha para a ABNT, hoje não há uma norma de certificação contra arco com cálculo de energia incidente e a gente vai se referir à NFPA 70E e a gente vai se referir para calcular a energia incidente. Existem vários métodos, né? Até 2002 a gente está falando de Ralph Lee, era o mais utilizado, que gerava um valor de energia incidente muito maior. E nós temos, além da NFPA 70E, a gente vai ter o guia de cálculo de energia incidente, a I3 é 1584, que ela vai definir os parâmetros a partir de estudos, diversos testes que foram feitos, que definem o estudo para calcular e conseguir prever qual que vai ser a energia incidente que vai ter naquele painel. Ok. Então, esse guia, que foi revisado em 2018, trouxe outras variáveis, como orientação dentro do painel, orientação dos barramentos dentro do painel. A gente tem lá, vai dizer qual que é a distância segura para se chegar. Ela trouxe um parâmetro mais preciso e talvez um pouco menor em termos de valores de energia incidente do que os métodos que eram usados como do Ralph Lee normalmente até 2002, que eram os mais utilizados. Então, hoje a gente antes, quando olhava para trás, as roupas elas eram para 40 cal por centímetro quadrado, eram roupas Do astronauta, um aquele astronauta astronauta trabalhando na frente do painel. E hoje, com esses métodos que foram ensaios que foram feitos, a gente conseguiu reduzir um pouco esses níveis, né? Mas mesmo assim, em diversas situações, a gente vai ter níveis bastante elevados. Então, acima de 1,2 cal por centímetro quadrado, já é quando começa a gerar queimaduras de segundo grau na pessoa. Então, a partir dali, os EPIs já são necessários. Mas o nosso foco, ele está em como que a gente pode fazer a segurança coletiva. Então, aonde que a gente consegue, hoje, interferir dentro do cálculo para reduzir a energia?
a gente consegue interferir bastante em um dos pontos que é o tempo de atuação dos dispositivos. Ok, interessante. E aí, quando nós falamos em tempo de atuação de dispositivos, com certeza existe algumas particularidades, algumas formas para você melhorar e diminuir esses riscos. Quais são os principais parâmetros que nós podemos mitigar sobre a energia incidente? Quais são os parâmetros que a gente pode trabalhar? Acredito que de maneira geral a gente tem alguns procedimentos, inclusive alguns já foram citados, mas acho que vale sempre a gente olhar uma pirâmide de procedimento, de como seguir. De maneira simples, vou resumir em 3 principais pontos. Acho que o principal seria a fase de projeto, que seria eu trabalhar tudo o que eu consigo na fase de projeto para reduzir essa energia. O segundo ponto seria procedimentos, parte de EPC, trabalhar com equipamento desligado. E em terceiro, ali na base, depois de analisar tudo isso, que eu iria para o EPI. Porque o EPI é só depois de eu ter feito toda essa análise e não ter conseguido reduzir ao máximo, que aí eu vou me preocupar com a parte de EPI. Quando eu olho nesse primeiro procedimento, que é olhar a parte de projetos, aí eu vou entrar um pouco no que o Vini comentou, a questão de projetar um painel com uma segregação diferenciada, olhar a disposição de barramentos, talvez colocar uma isolação nos barramentos que acaba impedindo ou reduzindo as chances de um curto fase terra se tornar um curto trifásico. Isso é um ponto importante, né? Exatamente. Inclusive, estudos mostram que a maioria dos arcos começa com um curto fase terra. Fase terra, E exato. depois ele evolui para um curto fase-fase. Fase. Instalações que temos, transformadores com altas potências, também vão remeter a grandes energias. O que eu posso fazer é dividir esses transformadores em potência menor e sistemas menores, que vão ajudar a diminuir a potência ali naquele painel, por exemplo. Então, são soluções que a gente consegue pensar na fase de projeto antes de chegar lá no operador efetivamente. Se ainda essa parte de construção direta do painel não for suficiente, a gente ainda tem uma forma de trabalhar no principal ponto, o principal não necessariamente, mas um dos principais pontos da energia incidente, como o Vinícius falou, é a questão do tempo. Se eu tenho muito tempo de exposição desse calor, dessa energia, os danos com certeza serão muito maiores. Sem sombra de dúvida. Tem um estudo que mostra que o cobre e o aço começam a pegar fogo a partir de 100 milissegundos. Exatamente. Ou seja, o aço e o cobre começam a pegar fogo num tempo relativamente muito curto. E o que acontece? Sim, se a gente vai olhar para instalações industriais, a gente vai ter um grande ponto que é a instalação industrial, ela vai estar lá, elétrica, vai estar voltada para deixar o maior tempo possível, o maior número de dispositivos operando ao mesmo tempo. E para isso, é muito comum, é bastante recomendado que as empresas tenham seletividade no sistema de proteção. O que seria a seletividade no sistema de proteção? Eu vou temporizando os tempos das minhas proteções, ao passo que, quando uma falta ocorrer num ponto da instalação, ela fique limitada àquele ponto. Ela não desligue a planta inteira e não pare toda a minha produção. Aconteceu uma falta naquela máquina para e não para tudo. Para isso, o método mais comum que a gente vê sendo utilizado é temporizando essas proteções. Eu vou criando uma cascata. E essa cascata vai elevando bastante o tempo do primeiro dispositivo da cadeia, vamos pensar. Então, tem uma cadeia de 5 dispositivos e o primeiro é bastante comum e parece um número muito alto, mas é bastante comum que esse dispositivo seja programado para abrir depois de 350, 400 milissegundos numa falta. E essa falta, ela independe de onde ela está ocorrendo. Se ela for naquele painel e aquilo for um arco, ele vai ficar esperando 400 milissegundos, porque ele não consegue ver, porque ninguém falou para o dispositivo que ele tem que abrir naquele momento. Ou seja, nós falamos que o cobre pega fogo em 100 milissegundos, o aço em 200, você já pegou fogo no barramento. E aí, existem métodos, por exemplo, de fazer essa seletividade de forma lógica, onde eu consigo fazer sinais de bloqueio sequenciais nos meus dispositivos, que quando ninguém mais estiver enxergando aquela falta, for somente o dispositivo que está enxergando, ele não recebeu nenhum sinal de bloqueio, ele vai abrir um tempo muito menor. Isso a gente chama de seletividade lógica. É uma forma muito interessante, reduz bastante o tempo de exposição que o arco pode ocorrer naquele painel. Interessante. Interessante. Acredito que complementando o Vini, indo bem nessa toada de tempo da seletividade, se ainda essa seletividade lógica criada não foi suficiente para reduzir esse tempo de energia incidente, ou mesmo como uma proteção adicional,
a gente tem hoje no mercado os monitores de arco, que conseguem trabalhar, vamos dizer assim, esquecendo essa parte de temporização dos demais relés. Ok. Ele enxerga o arco elétrico, ele entende que ali é uma falta de alto risco e ele manda um sinal para abrir um disjuntor. E isso acontece em torno de menos de 2 milissegundos, falando de equipamentos ABB. De captação. De captação e envio de sinal. Ok. Então a gente vai ter 2 milissegundos de tempo de captação e envio de sinal, mais o tempo de abertura do disjuntor. Ok. E aí, Marcel, o que é interessante? Quando a ABB, como ela tem toda essa sequência de dispositivos, se hoje a gente pegar os 2 milissegundos que o Peterson comentou, normalmente o pessoal vai lá e joga na bobina de abertura do disjuntor. A bobina de abertura tem um tempo, ele vai ser lá 50, 35, 40 milissegundos para fazer o ciclo completo. Se a gente pegar esse mesmo sinal e jogar numa entrada digital dos disjuntores, esse tempo ele é bastante reduzido. Uau. Porque eu consigo daí fazer um tempo total de, vamos supor, 30 milissegundos, 25 milissegundos, que é um tempo muito mais rápido do que usando uma bobina. Então eu entro na entrada digital do disjuntor, que entende que é um sinal de proteção contra arco e faz a abertura imediata de forma mais rápida, porque ele vai atuar no tripé do disjuntor e não na bobina de abertura. Essa é uma forma de proteção ativa. Isso que vocês estão falando é uma forma de proteção ativa. Sim, exato, são formas de proteções ativas. Além disso, a gente ainda tem monitoramentos que são, um outro exemplo, a gente tem hoje um sistema que se chama Equipe 2K para os disjuntores, que eu consigo, mudando uma chave, um switch, eu indico para o meu dispositivo de proteção que naquele momento eu tenho um operador na frente do painel. Ok. Então, naquele momento, eu sei que o operador está na frente do painel, eu reduzo o meu tempo de abertura para uma proteção que a gente chama de I2. Essa I2, ela vai conseguir fazer um tempo total de proteção só no disjuntor de 30 milissegundos. Ok. Então, a gente consegue reduzir bastante o tempo de operação do dispositivo. E isso pode ser usado para se calcular a energia incidente. Ok. Então, ao invés de eu usar o tempo de abertura total, eu posso usar esses novos tempos baseados nos dispositivos de proteção. Ah, mas Vinícius, mesmo assim, a energia incidente é muito alta, o nível de curto ele é muito alto. O que mais se pode fazer? Então, existem hoje equipamentos que se chamam Arc Quench Devices, que são dispositivos que vão atuar curto-circuitando lá as fases para a terra, eliminando a tensão dentro do painel e eliminando o arco muito rapidamente, que, por exemplo, na ABB se chama UFIS, um sistema de aterramento ultra rápido. Tá, agora, uma outra pergunta. Você falou do flash, na verdade, o dispositivo ele capta em 2 milissegundos o flash. Só que, vamos supor que alguém vai abrir um painel e bata uma foto dentro desse painel. Esse dispositivo não vai desarmar? Ótima pergunta, Marcelo. Acho que as pessoas acabam querendo entender um pouco sobre isso. Justamente devido ao arco ter parte da luz no espectro visível e parte no espectro UV, acaba se demandando a conjugação de duas soluções, que é a solução que a gente chama de luz e corrente. Então, além do monitor de luz, que vai enxergar lá a luz do arco, eu vou ter um outro monitor que vai enxergar ao mesmo tempo corrente. Ok. Então, a gente vai ter, no momento que teve o arco, eu vou ter, consequentemente, um aumento de corrente. Se ele conjuga os dois, ele vai enxergar como uma falha, e só assim vai mandar o sinal para o disjuntor. Então, se eu chegar com um flash de uma máquina ou um celular, como só teve a entrada de luz, ele não vai mandar o sinal para o disjuntor. Mas a gente pode pensar, poxa, a gente está falando em maneiras de reduzir o tempo. Isso não vai aumentar muito o tempo? Excelente questão. Hoje as soluções ABB ou TVOC, que a gente tem o monitor de arco, esse tempo ele fica em torno de 2,5 milissegundos, mesmo com a questão da corrente. Então, associando o TVOC com a solução que o Vinícius indicou do disjuntor, a gente já diminui muito a questão do tempo da energia incidente. Então, a gente está deixando de falar de soluções comuns de mercado do sensor atuar só na bobina de abertura de disjuntor e já estamos falando de soluções conjuntas que vão ajudar a diminuir a energia incidente. Soluções integradas. Você integra a proteção, o painel, o sensor, a análise de corrente. Ou seja, você consegue fazer um conglomerado trazendo mais segurança para a operação. Exatamente. Exato, Marcelo. E adicionalmente a isso, existem as outras partes que a gente comentou anteriormente, como isolamento de barramentos, os sistemas de proteção como aterramento das fontes, para tentar evitar com que os arcos da fase terra, que são lá mais de 80% das ocorrências, se propaguem e virem um arco trifásico que causem aí o valor
do arco ele é maior normalmente, né? Então, para os nossos engenheiros de segurança, nossos técnicos de segurança que estão nos assistindo, é uma solução que pode ser implementada. Perfeito, exatamente. Agora, isso são soluções ativas, ou seja, nós falamos bastante de solução ativa. Tem alguma outra solução que nós podemos adicionar e melhorar essa condição de segurança, de energia incidente nos painéis? Exatamente, Marcel. Falando de ativo, né, a gente tem a solução passiva. Né? Depois que a gente teve toda essa solução ativa, né, a gente considera o painel como uma solução passiva. Por quê? O painel tem que suportar, né, toda a energia incidente, todo o arco na explosão. Então, ele tem que ser normatizado. Né? Como todos sabem, é a 61641. Ok. Né? Então, assim, depois de um arco, como o Vini comentou, não pode voar parafuso, não pode voar sinaleiro, né? Mas quem que me garante que isso vai funcionar? Que não vai ocorrer essa explosão e espalhar os objetos no operador, né? É exatamente a norma, né? Então o painel tem que ser testado conforme a 61641. Ilba, eu vou até te interromper que isso aí é um tema para um próximo capítulo só para falar da norma. Eu acho que tem muitos mistérios sobre a norma também. Bom, pessoal, chegamos ao fim do Café Elétrico. Peterson, muito obrigado pela presença, pela explanação. Foi fantástica a conversa. Espero que a gente possa trazer mais informações aí para o nosso público. Muito obrigado, Marcel. Obrigado, pessoal. Acho que passou rápido aqui, foi uma discussão muito interessante. Acho que se deixasse a gente ia continuar um pouco, certeza. mas foi muito legal. Muito obrigado. Ilba, muito obrigado pela participação. E o próximo capítulo nós vamos falar desse painel que realmente acho que vai trazer mais novidades daí dessa proteção passiva. Exatamente. Obrigado, que agradeço a primeira parte. E estou ansioso para a gente falar sobre especificamente do painel. Bacana. Vinícius, muito obrigado pela participação. E a solução do disjuntor, diminuir o tempo de resposta, é algo novo. Tenho certeza que vai evolucionar, é algo novo. revolucionar. E espero que aí o pessoal que está nos ouvindo nos consulte, se tiver mais dúvidas, a gente pode ajudar. E esperamos aí nos ver nos próximos episódios, nas próximas temporadas do Café Elétrico. Muito obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste episódio do Café Elétrico da BB. Acompanhe os novos episódios nas mídias sociais ou no nosso canal do YouTube, ABB Eletrificação. E visite também a nossa loja virtual, loja.abb.com.br. Te espero no próximo episódio. Até lá!